Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, muito boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Instagram do Espiritismo 24 Horas, onde nessa terça-feira nós damos início à nossa semana de estudos, à nossa semana de lives. Hoje nós vamos receber o nosso querido irmão Alisson Machado para conversar conosco sobre os seres do mundo de regeneração. Boa noite, Tamires, boa noite aos amigos que estão entrando, que vão partilhar destes minutos, deste momento conosco. Boa noite para o Rubem, boa noite para a Tânia, o Alisson acabou de entrar, boa noite para a Vera. Nós já vamos fazer o convite ao Alisson. Veja bem, o assunto de hoje, os seres do mundo de regeneração. E aí eu gostaria de deixar uma coisa muito clara. O Alisson vai fazer para nós uma explanação. Nós vamos deixar aqui os comentários em aberto, mas gostaríamos, se possível, que os comentários pudessem ter correlação direta com o assunto da noite. E nós pedimos também, se assim o podemos, que os comentários não fiquem muito extensos, para que não atrapalhem ali a nossa visão com relação ao amigo que estará trazendo as belas lições da noite de hoje. Os que estão chegando conosco, mais uma vez, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa casa, que é o Espiritismo 24 Horas. E como sempre pedimos, se puderem fazer a gentileza de compartilhar essa live, nós ficamos profundamente agradecidos. Sem maiores delongas, nós já vamos convidar ao nosso amigo. Boa noite, Alisson. Tudo bom, meu amigo? Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo ótimo, e com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Seja mais uma vez bem-vindo. Graças a Deus é o segundo momento que você está aqui conosco. O primeiro foi maravilhoso, iluminado, e temos a certeza que este o também será. Fique à Ó, vontade, meu irmão, para nos trazer as reflexões sobre os seres do mundo de regeneração. Seres perfeito. regenerados. Isso, ótimo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, tá? Pela oportunidade, Uriel. É uma alegria estar aqui com vocês nesse espaço, né, que contribui para a divulgação da doutrina espírita, que divulga essas ideias, né, espirituais, que divulga conceitos que possam ajudar a que nós possamos viver melhor, né? Eu acho que essa é a proposta, né? De algo que se propõe a consolar a humanidade, né? Acho que é um dos grandes propósitos do Espiritismo é ser esse consolador. E aí, tendo-nos essa oportunidade de ter um consolo, como podemos aproveitar dessas ideias e aplicá-las na nossa vida, né? Eu acho que é o principal objetivo dessas falas, dessas palestras que nós trazemos. Eu fico sempre voltado para essa aplicação prática, para o momento que nós estamos passando, para as questões da nossa vida. E um tema que me chamou muita atenção recentemente, até dado a todo o processo que a gente vive hoje, é essa temática da transição planetária, né? Essa temática da nossa transição para um mundo de regeneração. É um processo, né, que acontece, um processo de transitar de um estado para outro, e qualquer processo ele é desafiante, porque implica que a gente deixe um estado antigo e caminhe para um outro estado. E eu entendo que quando os espíritos falam sobre os níveis de mundos que são habitados, eles estão falando também não só sobre moradas físicas, mas eles estão falando sobre estados de consciência, estados do espírito, estados evolutivos, né, onde que esse espírito pode estagiar, né? Então, eu colocaria assim, que na classificação que Kardec organizou a partir dos ensinamentos dos espíritos, nós temos 5 categorias de mundos habitados, né? Onde ele dividiu em mundos primitivos, mundos de expiação e provas, que são dos níveis mais baixos. O mundo de regeneração seria um intermédio, e os mundos ou níveis que eu considero mais superiores, os mundos felizes e os mundos divinos ou mundos celestes.
Então, vamos agrupar que tem uma categoria de mundos mais inferiores, tem um que está intermediário e tem uns que estão superiores. O que a gente observa nas descrições, principalmente do capítulo 3, tá? É o que eu vou me basear aqui na noite de hoje. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo traz muitas explanações sobre esses níveis evolutivos. E o que a gente observa nessa gradação dos níveis de consciência entre os mundos é que esses mundos mais inferiores, os seres lá estão mais inconscientes. Estão mais inconscientes de Deus e estão mais com um grau menor de conexão com o divino dentro de si e com a sua própria verdade. No Livro dos Espíritos, na questão 115, os Espíritos explicam que o progresso espiritual ele se dá à medida que a gente deixa de ser ignorante. A gente começa simples e ignorante. A gente progride à medida que a gente vai tomando conhecimento da verdade. É essa a descrição dos Espíritos. Então, linkando essa ideia da questão 115 com os ensinamentos que estão aqui no Evangelho, a gente pode dizer assim: esses níveis mais inferiores são seres que estão mais inconscientes, que estão com um contato menor com essa verdade dentro de si, com esse Deus dentro de si. E nos mundos mais superiores, essa conexão foi aumentando. Essa conexão com Deus, essa conexão com a verdade, esse conhecimento das leis divinas, das leis universais, de modo que a forma como eu ajo não destoa tanto daquelas leis que estão gravadas na nossa consciência. Ou seja, em todos os níveis, nós temos na nossa consciência um dispositivo, um sinalizador que nos mostra: você está na sintonia com o divino ou você está saindo dela. Você está mais em ressonância com esses propósitos maiores ou você está destoando deles. Então, nós poderíamos dizer que num mundo como o nosso, no nível que nós estamos, de expiação e provas, que acabou de sair do primarismo, do mundo primitivo, acabou de sair desse estágio mais primário e está aí num estágio mais elaborado, mas que ainda é de dor, de sofrimento, que ainda é de desafios, que ainda é de vivenciar guerras, pandemias, preconceitos, exclusão, violência, dificuldades e desigualdades várias, né, no nível social e no nível também interno, individual. Então, o que nós observamos? Quando a gente fala de mundos mais superiores ou mundos mais elevados, a descrição dos espíritos é assim: são mundos onde não se encontra tanto essas coisas, onde os seres são mais sintonizados com o amor, onde os seres não têm tanto orgulho, não têm tanta vaidade, não têm tanto egoísmo, porque o bem predomina. Nos mundos como o nosso, mundo de expiação e provas, o mal predomina. Então, se nós estamos dizendo que nesses mundos ou níveis inferiores o mal predomina, nos superiores o bem predomina, o que seria um mundo de regeneração então? Eu quero lembrar a todos que o mundo de regeneração ele é esse nível intermediário, esse nível que faz a transição de mundos onde predomina o mal para mundos onde predomina o bem. Mas entendam que é uma transição que se dá a partir de uma elevação do nível de consciência. Um aumento nessa conexão com Deus. Uma compreensão maior da verdade, de modo que a forma como eu ajo fica mais alinhada com as leis divinas. Então, a reflexão para nós na noite de hoje é: todos nós estamos, enquanto seres, nesse processo de mudança, de transição, para que o bem possa predominar no mundo, mas para que o bem possa predominar em nós. Pois o bem é a nossa essência. O bem é a nossa essência. Nós fomos criados com essa potência, com esse princípio inteligente, que tem uma predisposição para desenvolver essas qualidades divinas,
que tem uma predisposição para externar isso. E respondendo à pergunta da Tamires, sim, aqui o mal predomina. Aqui o mal predomina. Pois o mal representa toda essa, na definição de Kardec, na definição dos espíritos que está na Gênese, o mal é tudo aquilo que procede do homem e é também o mal não tem existência por si só. O mal é a ausência do bem. Justamente pelos seres, no mundo de expiação e provas, estarem mais inconscientes de si mesmos, mais desconectados de Deus, ainda não estão compreendendo tão bem essas verdades universais, o mal predomina nas atitudes. E aí, qual é a raiz de todos os males? A raiz de todos os males, conforme os espíritos apontaram, é o egoísmo. A raiz de todos os males tem a ver com o nosso egoísmo e que tem a ver com o fato de nós estarmos ainda com bastante influência da matéria. Nós ainda temos bastante influência desse campo material, do campo das sensações. Então, nós não desenvolvemos ainda sentimentos tão sublimes. Por isso, o egoísmo acaba imperando e ele é a raiz de todos os males. Aí, o que a gente vai pensar é no sentido assim, tudo bem, estamos num processo de transição para que o egoísmo, então, é isso que a gente poderia observar no mundo de regeneração. Então, o mundo de regeneração não significa que o mal deixou de existir. O mundo de regeneração não significa que o mal deixou de existir. Algumas pessoas falam sobre esse momento e dizem assim, parece que as coisas estão piorando, parece que o mundo está regredindo, e nós sabemos que a regressão não está nas leis divinas. Os mundos apenas progridem. O progresso é uma das leis divinas, essa capacidade que nós temos enquanto seres, enquanto mundos, de evoluir, de atingir um nível maior de evolução e de consciência. Então, o que nós podemos pensar é se o egoísmo é a raiz de todos os males e o mundo de expiação e provas, que é o nosso estágio atual, é onde predomina o mal, para passar para os próximos níveis, nós vamos precisar tomar consciência do mal em nós, pois ele vai continuar existindo durante algum tempo. O bem não vai predominar ainda nesse estágio que nós estamos e não vai predominar no mundo de regeneração, pois o mundo de regeneração ainda é um mundo de contrastes, onde o bem e o mal convivem. A luz e a sombra em nós vão continuar convivendo. Mas, então, qual é a diferença, já que é uma transição, qual é a diferença do estágio para o qual estamos indo para o estágio que nós estamos agora, mundo de expiação e provas? A descrição dos espíritos é que lá os seres ainda têm o que depurar. Então, o que eles estão dizendo é, mudou de nível, ficou um pouco mais leve, o peso ficou um pouco menor, a carga ficou um pouco menor, a carga de todas essas inferioridades da alma. Mas, apesar de existir e continuar existindo, os seres estão mais conscientes. Conscientes de si mesmos. Então, quando a gente percebe lá no Evangelho, os Espíritos dizendo assim, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências, lembrando desse ensinamento, a gente percebe que se eu vou ter esforços para domar as minhas más tendências, significa que eu ainda percebo que eu tenho más tendências. Então, a pergunta para nós é que se o egoísmo é a raiz de todos os males, eu poder fazer a pergunta para mim, onde eu estou sendo egoísta?
Onde eu estou sendo mais egoísta na minha vida hoje? Não é uma questão sobre ser ou não ser. Como o mal predomina, fazendo um raciocínio, o mal nesse estágio que nós estamos predomina. A raiz de todos os males é o egoísmo. Logo, todo mundo que habita, que está encarnado aqui na Terra, existe bastante egoísmo em cada um de nós. A questão que nós precisamos prestar atenção é onde ele está atuando. Em que relações eu estou sendo mais egoísta? Onde está aparecendo mais esse meu interesse pessoal? Onde eu estou achando que eu é que tenho comando e domínio das coisas? O egoísmo está bastante presente, por exemplo, não é só naquelas questões de eu querer reter para mim os bens materiais, não querer dividir, não gostar de compartilhar. É um dos aspectos. Aí, às vezes, alguns de nós podemos pensar assim, eu não sou egoísta porque eu dou as minhas coisas, eu não tenho problema de emprestar, eu não tenho problema de entregar as minhas coisas materiais, eu não sou tão apegado nisso, eu sou desprendido. Esse é um dos aspectos de alguém que já trabalhou o seu egoísmo. Mas o egoísmo está presente em muitas outras formas. Uma delas é essa ilusão que nós temos de posse sobre os outros, sobre as coisas, de que essa pessoa é meu, de que isso é meu, de que aquele relacionamento é meu, de que o marido é meu, o filho é meu. E nós sabemos que as relações são transitórias, que todas as posses, os objetos e a matéria é temporário, a nossa é tudo emprestado, né? Tudo é transitório e emprestado. Então, nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar que aqui as questões que a gente vem aprender estagiando na matéria vêm para nos ensinar isso. A transitoriedade e o desprendimento. Então, o egoísmo está presente aí, na ilusão de posse, na ilusão de superioridade, na ilusão de que eu tenho que sair por cima, de que eu tenho que ter a razão, de que eu tenho que estar sempre certo, de que eu que sei o que é melhor e eu digo para as pessoas o que eu acho que é melhor. Essa compreensão de que eu sei mais, eu compreendi mais e o outro está menos que eu. O egoísmo também está aí, porque tem um ego. Egoísmo é uma exacerbação do ego. Então, é uma ilusão de supremacia, uma ilusão de que eu estou por cima. Outra ilusão que tem muito a ver com o egoísmo é de quando as coisas não saem como eu gosto. Eu combinei algo com alguém, a pessoa destratou comigo. Eu fiz um trato com uma pessoa, ela foi desonesta, ela foi desleal, ou saiu de um jeito que eu não esperava. Quando nós somos contrariados nos nossos desejos, o egoísmo também está aí. Porque o ego adoecido em nós vai dizer assim, eu não admito isso, eu não admito que faça isso comigo, eu não admito ser traído, eu não admito ser rejeitado, eu não admito ser passado para trás, eu não admito. Como se nós nos colocássemos num lugar de alguém que não merecesse isso. Eu não estou dizendo que nós tenhamos que ficar em relacionamentos tóxicos, tá? Não é isso. Mas eu estou dizendo dessa postura de nós, às vezes, acharmos que o mundo deve nos servir e de que as coisas têm que acontecer como nós queremos, sempre. Aí, se nós observarmos as nossas reações, por exemplo, quando um aparelho não funciona, quando o elevador não chega rápido, quando o trânsito está congestionado e eu acho que o mundo tem que se abrir para eu passar. A irritação que vem, ela é muito ligada ao egoísmo. Eu achar que eu estou por cima e que as coisas têm que obedecer àquilo que eu quero. Que os filhos têm que seguir aquilo que eu quero para eles. Que o outro tem que fazer da forma como eu coloquei que é para fazer. E eu sugeri que era para ser de um outro jeito e não foi. E não saiu como eu esperava. O egoísmo está nessas coisas. Nesse eu que se coloca acima. Nesse eu que se coloca no centro. Um mundo de expiação e provas, isso predomina nos seres. Justamente por isso, predomina preconceito, predomina ciúme, predomina orgulho, vaidade, ambição, todas as dificuldades que nós temos. E no Livro dos Espíritos, a explicação que nos é dada é: procurem em vocês a raiz de todos esses males.
Procurem o egoísmo em vocês, vocês vão ver que ele está na raiz de todas essas outras imperfeições que a gente tem. Num mundo de regeneração, não significa que já acabou o egoísmo e que os seres lá não são egoístas. Mas são seres que já estão tendo um certo descanso de algumas questões. Não significa que não tem mais dever de casa. Mas algumas provas estão mais amenas, justamente por proposta divina para nós desenvolver essas qualidades, desenvolver o bem, desenvolver o amor, a capacidade de amar, de ser amado, todas as virtudes que a gente faz, todas as virtudes que a gente diz que são para serem desenvolvidas. A grande questão para nós, que eu quero lembrar enquanto seres que estão transitando para esse mundo de regeneração, é o que nos afasta e o que nos aproxima de estar num estado de seres regenerados. Eu acho que a reflexão nossa precisa caminhar para aí. Já que é um estágio para o qual nós vamos caminhar, inevitavelmente a gente vai para esse nível, o que nos afasta e o que nos aproxima de um mundo de regeneração? E algumas características dos seres de mundo de regeneração, e que eu observo muito a partir do que descreve a Joana de Ângeles, são seres mais conscientes. Joana de Ângeles é uma das grandes autoras da psicologia espírita, que eu gosto bastante. E ela nos fala muito sobre a característica dos seres conscientes. Isso nos ajuda a pensar como são os seres de um mundo de regeneração. Um ser consciente não é aquele que está com tudo certo, tudo arrumado, que não é mais egoísta e que está fazendo tudo de forma desinteressada. Porque se nós formos esperar isso de nós, ainda não é o estágio que nós estamos. A gente não cobra de um aluno que acabou de sair da segunda série que ele escreva uma tese de mestrado. O que é esperado de alguém que está no ensino fundamental é um nível de conhecimento e de elaboração. O que é esperado para alguém que já está no nível superior, que já fez uma pós-graduação, que já está ali caminhando para conhecimentos mais elevados, é que ele dê conta disso. E ele é cobrado sobre isso. Mas, às vezes, até está no nosso orgulho e no nosso egoísmo de querer uma perfeição apressada, de querer dar conta de coisas que ainda não está para a gente dar conta. E essa perfeição apressada acaba com o processo de reforma íntima. Eu vi algumas pessoas falando reforma íntima, nós precisamos tomar consciência das nossas imperfeições. Sim. A questão é que nós estamos falando isso nos centros espíritas e nós não sabemos como fazer isso. A grande questão é como fazer isso da reforma íntima. E tem uma coisa que eu percebo que atrapalha a gente no processo, que é essa exigência. Então, algumas pessoas falam, então, seu egoísmo é a fonte de todos os males, amanhã eu não vou ser mais egoísta, eu vou deixar de ser egoísta, eu vou deixar de fazer essas coisas. Não é assim que funciona. A gente não deixa de ser egoísta da noite para o dia. No estágio, nesse que nós estamos, e no próximo ainda tem egoísmo. Isso não é algo que se transforma da noite para o dia. É algo que a gente vai tomando consciência. É algo que eu vou observando. Nossa, hoje eu fui muito centrado só em mim mesmo, no meu próprio interesse, na minha própria vontade, no meu próprio querer com aquela pessoa. Nossa, eu acho que eu percebo o egoísmo naquele problema que eu enfrentei lá atrás. Que eu não aceitava as coisas como elas estavam sendo, que eu queria controlar tudo. Essa consciência, ela vai me trazer um despertar que eu começo a agir diferente, mas é um processo gradual. Não é um processo de fora para dentro. Não é um processo que que alguém diz para mim, então você não pode ser mais assim, e eu deixo de ser. Porque sabe o que nós fazemos com isso? O tema do nosso estudo anterior que a gente fez aqui nesse mesmo canal. A gente começa a criar máscaras, aparências. E esse processo de cobrança, de que eu tenho que ser caridoso, que eu tenho que ser humilde, que eu tenho que parecer ser uma coisa que eu ainda não estou pronto, isso faz eu gerar alguns comportamentos superficiais e de máscara. Então, muitas vezes nós colocamos assim,
temos que ser caridosos, nós temos que fazer mais a caridade. Se nós observarmos o nosso egoísmo, essa caridade vem como um impulso espontâneo. Se eu observo os momentos que eu estou sendo orgulhoso, se eu começo a perceber que eu estou com o meu ego muito se sentindo por cima, se eu começo a olhar e me achar do meu tamanho e reconhecer a minha pequenez diante de tudo, que eu estou querendo passar por muito grande, sair dessa ilusão e baixar a bola. Eu costumo usar esse termo, baixar a bola. Isso vai nos fazer espontaneamente mais disponíveis a compartilhar o que nós temos com os outros. Isso vai nos fazer mais acessíveis para relacionar com as outras pessoas, porque a gente não vai ficar achando que sabe tudo e que tem que dar lição de moral para todo mundo. E isso nos faz mais humildes, mais caridosos. Mas não é porque alguém me falou para eu ser, ou porque eu me coloquei a obrigação de ser. É porque tomando consciência do mal em mim, eu vou percebendo onde que eu desviei. Eu vou percebendo aonde que eu estou errando. E aí eu vou poder ter atitudes melhores. Então eu diria que essa hipocrisia que a gente foi criando e as religiões, ou a forma como nós aplicamos as religiões e até o espiritismo, fizeram a gente construir determinadas máscaras e manter alguns vícios religiosos. O que eu estou chamando de vícios religiosos é a gente manter algumas posturas de é como se fosse assim. Então me falou que o egoísmo é uma coisa ruim. Então eu vou esconder que eu sou egoísta, eu vou fazer de conta agora que então eu estou fazendo tudo desinteressado, que eu não me importo mais comigo, que eu não tô mais atendendo às minhas necessidades, que eu estou dando tudo para os outros, e aí eu vou parecendo que eu sou uma pessoa egoísta. Mas, às vezes, aí tem um impulso egoísta, que é o de ficar muito perfeito para que todo mundo me admire. Isso é o quê? Vaidade. Essa perfeição apressada, muitas vezes, é um impulso que nós temos de parecer muito bom, de parecer que eu sou humilde, de parecer que eu sou evoluído, para agradar a Deus. Porque Deus se agrada se eu for assim, para ganhar o céu. Então, aí a gente não fala mais o céu, mas aí eu vou fazer determinadas coisas para que eu ganhe um local espiritual melhor depois que eu desencarnar. Eu começo a fazer para obter algo. Eu começo a fazer para que eu tenha uma imagem boa perante as pessoas, perante ao grupo que eu estou. Então, a gente saiu de um lugar, muitos de nós já vivenciamos em outras religiões, já praticamos outras religiões, inclusive nessa encarnação, e a gente copia determinados vícios. Que é, eu tenho que ficar bonitinho para agradar a Deus e aí ele vai me dar as coisas. Ainda é uma manipulação egóica. Ainda é a partir do meu eu, é para conseguir coisas para mim. Eu vou evoluir para que eu possa ganhar o céu. E na proposta espírita, na lógica de todos os ensinamentos, a gente não está esperando ganhar um céu. E a gente não está esperando ficar transformado em ser regenerado da noite para o dia. Mas muitos de nós queremos o quê? Percebi que eu sou egoísta, então eu quero mudar isso até o fim dessa encarnação. Na próxima a gente vai ser o quê? Espírito puro já. Isso é pedir demais. Isso é pedir muito. Não é isso que é esperado de nós. Não é esperado que a gente saia dessa encarnação zerado, assim, sem orgulho, sem egoísmo, sem isso, sem aquilo. Mas talvez o que é pedido de nós é para que nós consigamos estar mais conscientes. Só de estar consciente, a gente vai aquilo que está mal em nós vai começar a perder a força. A gente só muda aquilo que a gente conhece. Então, a recomendação da Joana de Ângeles para nós, no livro Ser Consciente, que eu trouxe como uma das referências, é, quando a gente perceber o mal em nós, não é para se julgar, não é para se exigir, não é para se cobrar. É apenas para se descobrir. Sem ficar se punindo, sem ficar se menosprezando. Porque não é nem tão lá em cima, nem é ficar me achando demais, mas também não é me sentir a pior das pessoas, porque está todo mundo nesse mesmo estágio aqui na Terra.
Está todo mundo aprendendo isso. Como que ama mais, como que é mais humilde, como que é mais generoso, como que é ser mais simples, como que é descomplicar as coisas, como que é conectar com Deus. Todo mundo aprendendo isso. Mas aqui não tá, nenhum de nós está na condição de que já zerou esses problemas e está mestre nessas virtudes. Ninguém aqui está nessa condição de dizer isso ainda. Porque o estágio que nós estamos passando é de mundo de regeneração e é um mundo que o mal ainda existe. Mas os seres lá têm mais condições de se domar, porque eles sabem o que são. Enquanto a gente ainda está com as nossas enfermidades morais e a gente não está sabendo que tem aquela doença, a gente não tem condição de tratar. Vamos fazer uma comparação para as enfermidades físicas ou psicológicas. Se eu tenho um câncer ou se eu tenho uma depressão e eu não sei que tenho, como eu vou cuidar? Se eu não identifico que aquilo existe em mim, eu vou passar pela vida, vou viver com aquilo, eu não vou fazer o que precisa, e aí eu não vou ter condição de me tratar. Mas se eu vou ficando mais consciente e eu percebo, nossa, olha o tanto de vaidade que existe em mim, olha o tanto de egoísmo que ainda existe e que comanda as minhas atitudes. Olha o tanto que eu não aceito que as coisas sejam diferentes daquilo que eu esperei que fossem. E fico revoltado com a vida, revoltado com Deus, de não estar sendo do jeito que eu queria. E esse perceber isso vai nos fazendo baixar a bola, reconhecer o nosso tamanho. Quando eu reconheço o meu tamanho, aí eu vou ter mais paciência. Eu vou entender assim, eu não estou no nível evolutivo de ficar exigindo muita coisa. Eu não estou no processo ainda de ficar exigindo que tudo aconteça como eu quero, porque nem os grandes seres chegam aqui na Terra fazendo isso. Exigindo que tudo seja do jeito que eles querem. Porque já são mais desprendidos e mais humildes, né? Eles servem de forma desinteressada. Aí algum vai querer dizer assim, então eu estou servindo de forma desinteressada agora. Geralmente algum interesse pessoal tem. Porque nós não estamos livres do egoísmo. Mesmo quando nós fazemos a caridade, existe ali algum interesse pessoal. O serviço desinteressado, os seres desinteressados, eles são raros na Terra. Todos nós temos algum pouquinho ainda, ou um tantão de interesse pessoal. Então, quando eu vou ficando consciente disso, eu vou entender os meus motivos. O motivo pelo qual eu faço as coisas. E isso vai me deixar mais autêntico. Então, eu queria resumir nisso. Os seres mais regenerados, eles estão num patamar de ser mais consciente das próprias imperfeições. Porque dedicaram tempo para se descobrir, para se olhar por dentro, para perceber seus defeitos. E por isso, ficam mais autênticos, mais verdadeiros com aquilo que estão sentindo. Não fica fingindo ainda ostentar uma virtude de plástico, uma virtude que eu não tenho ainda, que não está pronta e que eu estou querendo mostrar para me exibir para as pessoas que eu já sou daquele jeito. Então, o Espiritismo é uma grande oportunidade que a gente tem para nosso esclarecimento e para o nosso consolo. Mas a forma como nós nos apropriamos de alguns conceitos, ela é ainda bem medieval. Eu tenho que melhorar rápido para eu poder não ir para o umbral. É a mesma coisa de assim, eu tenho que ficar livre de todos os pecados para não ir para o inferno. Os nomes mudaram, mas o raciocínio é o mesmo. Aí eu tenho que frequentar o centro igual eu ia na igreja. Aí eu vou lá ouvir a pregação, a homilia, mas agora não é mais uma homilia, é uma palestra que existe no centro espírita. Eu não comungo mais todos os domingos, mas agora eu vou lá toda semana tomar passe, religiosamente. Esses hábitos externos, ir no centro, tomar passe, fazer essas coisas, a gente tomou, às vezes, algumas dessas coisas como se isso fosse uma libertação. Eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou frequentando a igreja espírita, estou tomando passe, estou fazendo tudo certinho, bonitinho, para os espíritos gostarem de mim e eu ficar livre do mal. Essa é uma mentalidade que não cabe para nós espíritas. A gente sabe que isso não garante nada.
Aí eu estou fazendo a caridade lá toda semana para que eu fique bem na fita, para que eu fique com uma imagem boa perante as pessoas, para que eu me sinta melhor, menos culpado. Essa é uma mentalidade onde ela nos distancia, porque eu acho assim, estou garantido, tá tudo certo comigo. Faço palestra, vou uma vez no centro fazer a caridade, sou uma pessoa boa, aparentemente. E isso às vezes nos impede de olhar para aquilo que nós realmente somos. Aí eu estou seguindo todos os protocolos, e quando às vezes eu desencarno, que eu vou ter contato com as minhas verdades, aí eu vou levar um grande susto. Eu vou desencarnar e vou ficar assustado. Porque às vezes eu não olhei para o tamanho do meu orgulho, para o tamanho da minha vaidade, não olhei para algumas coisas que eu precisava transformar. E usei da religião e da espiritualidade como um escudo para dizer assim, estou fazendo essa parte aqui, já cumpri a minha obrigação, então está tudo certo. Essas coisas que eu falei são todas muito boas, tá? Eu não estou discursando contra assistir palestras, tomar passe e fazer a caridade, não é isso. Mas é porque nós fazemos essas coisas e acreditamos assim, cumpri esse checklist, estou livre, estou livre, eu estou bem, sou uma pessoa boa, porque eu estou fazendo essas coisas. Isso não garante nada. O que garante é eu aproveitar desses lugares para tomar contato com as verdades no meu interior, para ficar consciente de mim, para olhar para as minhas atitudes. Isso vai me deixar mais em contato com o meu Deus interno, porque eu vou estar sendo mais verdadeiro. E aí, quando nós somos bem verdadeiros, nós vamos nos colocar bem no nosso lugar. A gente vai entender que o nosso lugar perante o universo é um lugar pequeno. A gente ainda está aprendendo, está no começo desse aprendizado. Aí a cobrança diminui por quê? Eu entendendo a minha pequenez, eu vou me exigir menos. Eu vou me exigir aquilo que dá para eu oferecer nesse momento, nesse estágio evolutivo que eu estou, com a compreensão que eu tenho. Aí eu vou ter mais paciência. Obrigado, mãe, pelo carinho. Minha mãe está aqui assistindo, ela está mandando aqui os parabéns. Obrigado pelo carinho. Então, quando eu vou percebendo essas questões em mim, quando eu vou olhando e ficando mais consciente dessas minhas imperfeições, eu não vou me colocar acima de ninguém. Eu não vou julgar e nem vou ficar condenando as outras pessoas. Ou eu vou fazer isso menos, tá? É falar que a gente não amanhã já vai reconhecer a nossa pequenez e amanhã eu vou ser uma pessoa menos julgadora. Às vezes a gente não julga falando, mas a gente julga pensando. Porque a gente se considera, às vezes, que sabe mais, que é melhor e que sabe como as pessoas devem viver. Aí a gente se acha no direito de julgar elas. A gente não conhece as histórias, né? Não conhece as possibilidades de cada um. E também não conhece as nossas possibilidades. Não conhece a nossa limitação. Isso dificulta a gente de se aceitar. Alguém falou aceitação de nós mesmos. É por isso que a gente fica se cobrando, fica se punindo, fica se exigindo demais. Nossa, eu não dei conta. Aí eu percebo que eu fui egoísta, aí eu vou me criticar, eu vou me sentir mal, eu vou me depreciar. Isso é porque está se exigindo demais. Porque é igual aquela criança na segunda série que escreveu errado e ela não aceita que ela errou. Mas um professor, e a gente tem professores espirituais, entendem que algumas coisas a gente vai errar. Vai continuar errando um tempo. Até que a gente vai tomando consciência dos nossos erros e aí vai fazendo diferente. Vai aprendendo gradativamente. Mas não vamos exigir uma perfeição apressada. Não vamos exigir uma perfeição apressada para agradar a Deus, para ficar bonitinho para Deus. Porque isso é criação de máscara. E isso nos deixa mais deprimidos do que felizes. Porque a gente sabe que a gente está sendo amado por uma aparência, que a gente sabe lá no fundinho que ainda não é de verdade. O erro é um processo, exatamente. O erro é um processo de aprendizado.
Então, a oportunidade que nós temos enquanto uns seres que estão caminhando para esse mundo de regeneração é de serem seres mais conscientes e mais autênticos. Um autor espiritual que eu gosto muito, que é o Hamed, ele define assim: os seres regenerados são aqueles reabilitados à luz das verdades eternas. O que ele está querendo dizer com reabilitados? Vamos pensar na reabilitação. Reabilitação é alguém que estava antes adoecido, que está se recuperando de uma cirurgia, que está se recuperando de um tratamento, que está se recuperando de uma dependência, por exemplo, de um vício. Isso a gente fala que é uma reabilitação. A Terra é um grande hospital e nós estamos todos em processo de reabilitação. Então, nesse processo de reabilitação, a gente vai tomando consciência das nossas doenças, das nossas enfermidades, e a gente vai tratar elas aos poucos, transformar isso aos poucos. Nessa transformação aos poucos, é importante não desistir. Grato, Joviniano. O Joviniano está dizendo: santos são os pecadores que nunca desistiram. Exatamente. Esses seres santos, esses seres iluminados, né, esses seres que caminharam mais na consciência, não desistiram. Porque entenderam as suas questões, até do seu próprio ego, ficaram muito conscientes do seu tamanho e insistiram nesse processo. Insistiram no processo de se olhar, de se descobrir, de se transformar. Mas é preciso paciência para isso. Que a gente ainda vai tropeçar em alguns pontos que a gente já sabe que errou. E vai errar de novo. Muitas vezes aquilo vai estar presente ali na nossa vida por muito tempo. Algumas questões a gente não vai ficar livre de uma hora para outra. Então, isso de ser um ser reabilitado à luz das verdades eternas, é porque à medida que eu vou tendo consciência e vou tomando contato com a verdade, eu vou tendo a oportunidade de me reconstruir, de me refazer, de enxergar a vida de um outro jeito. Mas isso é processo. E se a gente não respeita o processo, se a gente quer pular a etapa, nós vamos chegar querer entregar algo que ainda nós não temos preparação suficiente para oferecer. É atuar num nível que eu ainda não tenho conhecimento e preparação para aquilo. Então, eu vou querer transitar de um estado que eu ainda não estou pronto para. E isso prejudica o nosso processo de crescimento espiritual. Então, eu diria que uma das principais características dos seres no mundo de regeneração é que eles estão mais conscientes e são mais autênticos, justamente porque aprenderam a se descobrir sem ficar se exigindo tanto. Aprenderam a se descobrir e ter esse processo de ir dissolvendo gradativamente algumas dessas questões e tomando consciência e tomando contato com elas. Nós já sabemos, e eu lembro quando os espíritos falam lá para Kardec que o espiritismo e a religião devem caminhar junto com a ciência, uma aliança da ciência com a religião. Nós temos muitas vezes alguns conceitos religiosos e a gente olha para algumas coisas, como essas que eu estou falando, espirituais, desconectadas de conhecimentos, por exemplo, que a psicologia já caminhou muito além. Nós sabemos que mudar hábitos, mudar características, mudar questões internas não é da noite para o dia. Mas alguns de nós estão no ambiente religioso e espiritual, negando essa parte, até que a psicologia já entendeu, que leva tempo, que é processo de consciência que demora. E aí a gente quer negar tudo isso e fingir que esses fatores não existem e ignorar e achar assim: vou ser egoísta vou deixar de ser egoísta de um dia para a noite. E agora eu sou um ser desinteressado. Isso não existe assim dessa forma do dia para a noite. Então é esse o nosso momento agora. Eu acho que
tomar consciência de o quanto das nossas atitudes ainda tem um motivo que é do nosso ego, o nosso ego bem adoecido. E aí, quando a gente vai tomando consciência disso, a nossa medicação, o nosso tratamento, o nosso principal processo de transformar isso, qual é? Apontado na questão 919. O autoconhecimento. Não há outro caminho a não ser o autoconhecimento para eu ir tomando consciência. Quando eu tomo a consciência do meu tamanho, da minha pequenez, eu baixo a bola, eu vou começar a ter atitudes melhores, eu vou começar a me conectar mais com o outro, eu vou começar a querer compartilhar mais, eu tenho um impulso de ficar mais disponível para as pessoas, mais acessível. Vou saber ouvir melhor, não vou ser a pessoa que está sempre com a razão, sabendo tudo que tem que dizer para todo mundo. Vou saber, de alguma forma, a prestar mais atenção no outro, no que o outro precisa, não sair ajudando sem nem saber o que a outra pessoa precisa de ajuda. Ajudar de qualquer forma, porque eu não suporto ver que a outra pessoa está precisando. E aí eu quero ajudar logo, eu quero fazer alguma coisa e eu nem me conecto com o outro. Então, isso é uma característica dos seres do mundo de regeneração. Por reconhecer a sua pequenez, eles vão compartilhar mais. Mas não é para cumprir tabela, não é para parecer bom, não é para agradar e para ter uma imagem boa perante a sociedade, não é para isso. Porque nós ficamos, às vezes, no meio religioso com muitas formalidades, com muitas atitudes que são copiadas de algum lugar que a gente viu, e perdeu a espontaneidade. Perdeu a naturalidade de algumas questões, porque a gente ficou ali na catequese, na cartilha, de como que eu tenho que ser. E justamente por ter que ser um tanto de coisa, eu não sou de verdade. Porque eu não tomei consciência, às vezes, de um tanto de coisa que tem que transformar em mim. Então, esse é o momento agora, no mundo de regeneração. Regenerar no sentido de cuidar de todas essas questões que estão ainda estagnadas dentro de nós. E nós estamos no caminho, nós estamos no processo. Eu acho que nós temos muito recurso hoje para aprender, para se desenvolver. Mas nós não podemos usar esses discursos como formas de se oprimir, como formas de se reprimir, como formas de se esconder atrás de uma doutrina, de uma religião. Na verdade, para nos descortinar. Na verdade, é para nos ajudar a olhar para dentro e para a gente se descobrir. Essa é a proposta. Se a gente usa para esse sentido, nós vamos ser seres mais esclarecidos, seres mais lúcidos, conscientes de si mesmos. Aí dá para fazer alguma coisa pelo mundo. Aí dá para fazer algo genuíno. Mas não porque eu estou achando que eu já estou bom, que eu já sou um ser altruísta e desinteressado. Não é isso. Não se espera isso de nós ainda, na espiritualidade não está cobrando isso de nós. Mas é sabendo quanto de egoísmo ainda tem em mim, eu me abro para doar um pouco. Eu tiro um pouco a minha necessidade do centro e olho um pouco para a necessidade do outro. Eu acho que é esse o caminho. A descoberta é muito pessoal, né? A descoberta é um caminho muito singular. Cada um vai ter oportunidade aí de fazer as suas reflexões. Mas eu acho que essa reflexão da noite de hoje é para nos ajudar nesse sentido, assim, não nos cobremos algo que está acima demais do nosso nível evolutivo atual. Tenhamos paciência com o processo. Isso vai nos ajudar a ir mais além. É esse o meu recado para a noite de hoje. Espero que tenha contribuído. Eu vi aí algumas perguntas, não sei se vai dar tempo da gente responder tudo, mas vamos aí ver o que é possível a gente conversar aqui. Meu amigo, muito obrigado. Eu ouviria você 24 horas e não me cansaria de verdade. Inclusive, acabando essa pandemia, as vacinas já estão muito promissoras, precisamos falar para o Daniel marcar um momento em Ibiá, que aí eu possa dar um abraço em você e possa discutir muito mais tempo. As perguntas que foram aparecendo, meu amigo, eu acredito que você foi respondendo-as na sua fala, né? A
Quero deixar o boa noite aqui para o pessoal do Espalha Amor, para a Gabriela, a Gabi, do Cientista Espírita, perfis maravilhosos que eu convido todos a conhecer. Mas pontuando algumas questões, meu amigo Alisson, eu acho muito interessante, primeiro, essa desmistificação do mundo de regeneração. Sim. Porque acreditamos que o mundo de regeneração é um Éden. Calma. Aham. Eu gosto de fazer sempre a analogia. Nós estamos numa unidade de tratamento intensivo. O mundo de regeneração é um quarto. É um Isso. quarto onde a gente começa a recobrar a consciência e falar: opa, eu fui parar naquele tratamento intensivo por causa disso. Agora, para eu não retornar para essa unidade, eu preciso agir diferente. Sim. E desmistificando o mundo de regeneração, nós entendemos que a transformação é muito mais íntima do que exterior. Não há um cataclisma de filmes de super-herói e de repente esse mundo se transforma afastando todos aqueles que não mais coadunam. Não. É uma Sim. transformação de universo íntimo, e aí sim o exterior acompanha essa modificação. E para ocorrer essa transformação, essa modificação, eu concordo com a Mariana que você foi sublime na live, sublime. Faltam-nos palavras para definir o quanto a sua fala foi maravilhosa, mas para essa transformação é necessário tudo que você nos disse. Reconhecer as nossas sombras, reconhecer quem nós somos, não nos forçar nos comportamentos que nós não estamos preparados. Particularmente, preciso dizer que as quedas mais fragorosas que enfrentei na minha existência, já não tão curta, já encaminhando para os 37 anos, foram exatamente nos momentos que eu acreditei já haver superado algumas questões decrépitas dentro de mim. Onde eu dizia: nossa, agora eu sou fantástico. Agora eu já superei tudo isso. Era justamente onde estavam as minhas maiores quedas. Quando a É gente é interessante colocado à quando nós. prova, às vezes a gente vê que a gente não trabalhou aquilo ainda, né? Que a gente ainda não superou Exatamente. aquela questão, que ainda está presente ali, né? Eu gostei dessa colocação sua, porque você falou isso do mundo de regeneração. Eu gosto também de brincar assim, que o mundo de regeneração não é uma colônia de férias. Não é um mundo onde está todo mundo lá feliz, correndo pelos campos verdejantes, flutuando. Não é isso o mundo de regeneração. Porque não é esse estágio ainda tão sutil. Ainda Sim. demora para chegar numa sutilização desse nível. É um mundo onde os seres já estão com um pouco mais de leveza, um pouco mais de consciência. Mas ainda há muito trabalho a fazer, né? Ainda há muito processo para ser percorrido, né? Assim, eu sou muito otimista, muito otimista. E eu estou dizendo que nós estamos parindo o mundo de regeneração. As Sim, pessoas falam: ah, vai ser lá em 2000 e caramba aí, né? O pessoal gosta de colocar números. Eu digo que nós estamos no trabalho de parto do mundo de regeneração. E, sim. e dar à luz a algo não é fácil, tem as suas dores. Então, nós estamos nos despedindo de alguns padrões mentais e emocionais e estamos dando à luz a outros padrões. Então, vão acontecer esses momentos de profundos traumas, porque os nascimentos são assim. Outro ponto é, se nós observarmos os grandes, nós vamos perceber que eles não têm vergonha das suas sombras. Se você pega as cartas de Paulo, logo ali, se você pega ali logo depois do seu despertar, vamos colocar assim, e acompanha as cartas de Paulo até Timóteo, uma carta muito sentimental, muito emocional, você vai perceber a evolução de Paulo e ele não nega. E aí, se você faz o estudo com Paulo e Estevão, isso fica ainda mais proeminente, ele não nega o que aconteceu. Você percebe o crescimento. Emmanuel não tem vergonha nenhuma de falar de suas sombras, tanto é que nos entregou um livro. Não só um livro, como vários livros da sua experiência. Falou: gente, olha o que eu já fui. Presta atenção Sim. no que eu já fui e aonde eu cheguei. Então, esses seres que se regeneram, não esquecem o que já passaram, não se negam. E a gente precisa mais disso, né, Alisson? Sim, com certeza. Eu acho que isso nos traz mais leveza, sabe? Eu acho que a leveza que é possível no mundo de regeneração é essa leveza de eu não ter que ficar fazendo de conta, de eu ter que estar fingindo que eu não sou mais aquilo, de eu ter que ficar escondendo a minha sujeira, que isso dá muito trabalho, sabe? Esconder algumas imperfeições e aí ficar parecendo que eu estou muito bem, sendo que ainda não dou conta daquilo, mas ficar fingindo uma performance que eu ainda não dou conta de oferecer e para parecer, isso é cansativo. E isso torna a vida mais pesada. Né? O quanto que é Uhum. mais pesado viver quando a gente fica se exigindo muito,
fica muito crítico com relação a si mesmo, muito cobrando demais de si mesmo, né? Tanto que isso torna as coisas mais pesadas. Amém. Não aceitar que eu ainda sou egoísta, não aceitar que eu não devia ter falado daquela forma com aquela pessoa, e eu não aceito que, mesmo sabendo de muitas coisas, eu ainda erro. Mesmo sabendo, eu ainda vou precisar baixar a cabeça, pedir desculpa, reconhecer, falar, olha, me desculpa, eu ainda sou assim, eu ainda não dou conta de fazer de outro jeito. Vou procurar melhorar, mas né, ainda não consigo. Então, e isso é uma atitude que eu só faço se eu admitir. Isso. Se eu admitir as minhas coisas, senão eu vou ficar me justificando. Vou falar para outra pessoa assim, eu fiz, mas você também fez isso, isso e isso. Então, eu não admito a minha parte, que eu quero colocar a culpa em alguém. Né? Então, isso, quando a gente admite as nossas questões, faz ficar mais leve. Exato. Exatamente. Sejamos mais leves, saibamos nos reconhecer mais e aí sim nós vamos trabalhando essa regeneração tão importante. Meu amigo, muito obrigado. Nós estamos aqui talvez com 2, 3 minutinhos antes do Instagram nos cortar. Por favor, as suas últimas palavras de forma bem sucinta àqueles que nos acompanharam até o presente momento. Ótimo. Eu agradeço muito a escuta de cada um de nós. E eu espero que essas palavras, que essas reflexões nos ajudem a olhar para dentro, olhar para nós mesmos. Usemos essas reflexões para perceber as nossas questões. Nesse momento a gente precisa ser bem assim, voltar para o próprio eu. Às vezes nessas horas a gente se volta bastante para o outro, começa a pensar que isso serviria para outra pessoa. Então, eu sempre gosto de dizer assim, não perde tempo analisando a vida de outras pessoas quando você está ouvindo as reflexões aqui. Analisa a sua vida. Analisa o seu interno. O balanço é para você pensar no seu mundo interno. É como você está, como você está lidando com as coisas. É autoconhecimento, não é para analisar e ficar avaliando a vida alheia. Não é para isso. Então, esse é o meu recado. Assim. Usemos esses momentos para a gente voltar a atenção e voltar para dentro. Voltar para si. Isso nos coloca mais numa condição não de julgar, mas nos coloca numa condição de entender. Todos aprendendo. Todos aprendizes, todos em processo. Perfeito. Como diria Emmanuel, corrige em ti aquilo que desaprovas em mim. Um abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez, Alisson. E até amanhã às 19 horas, onde estaremos aqui mais uma vez conversando sobre o Evangelho, a doutrina e sobre nós mesmos. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite. Boa noite.